Povo de Deus, mais uma vez aqui para ler a Bíblia para vocês no livro de Segundo Crônicas. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia em Segundo Crônica, capítulo 28, e diz: Acais é ímpio e os círios afligem-no. Vamos ler. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Porque Davi foi um grande rei, apesar de ter transgredido a lei que Deus dara ao povo israelita, né? Cometendo adultério, matando o marido, né? de Seba, né? De Betseba, mas ele se arrependeu, orou a Deus e Deus os perdoou. Depois entrou Salomão, reinou muito bem, se perdeu também, e foi entrando reis, né? Porque assim está escrito que não faltaria varão sobre o trono de Israel. Então, durante essa trajetória toda, entrou muitos reis sobre o trono de Israel. Rei bom, né, que cumpria a lei que Deus dava a Moisés e ao povo israelita, né, para o povo israelita. E também entrou rei que fez tudo de errado, contrário à lei que Deus deu ao povo israelita, como é esse que eu vou ler agora, essa crônica, né, a respeito de Acais, né? Eu já li isso no livro de Segundo Reis, e agora vou refazer a leitura porque estou no livro de Crônicas, e o livro de Crônicas relata os feitos dos reis bons e os feitos dos reis que eram maus, que não seguia a lei que Deus dava ao povo israelita, né? Vamos ler. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagem fundida a Balaíns, né? Porque nesse tempo, esse povo israelita rebelde, né? Ele seguia muito a deuses, né? Isso foi uma crença que eles trouxeram lá do Egito, né? Lá no Egito eles se viram muito a deuses durante 400 anos, né? Depois Deus resolve resgatá-lo eles desse meio, né? Isso já é uma nova geração, mas eles continuam se desviando dos mandamentos e estatutos que Deus deu a Moisés, né, nas duas tábuas de pedra. E esse povo israelita sempre muito rebelde e muito desobediente a essa lei que Deus deu ao povo israelita, né? Ele se bandeia para o outro lado da legião do mal e abandona a legião de Deus. Sempre eles fazem isso, Deus resgata, eles tornam para lá, Deus resgata e eles tornam, e assim vai. Então vamos ler o feito desse mau rei, né? Desse mau rei, né? Acais, que é o mau rei. Antes andou nos caminhos do rei de Israel, porque os reis de Israel também, né? Não todos, né? Mas a maioria deles andou nos caminhos de imagem, de fundição e adorando outros deuses, né? Fez imagens, fundidas, né? De prata ou de ouro, como nos dias de hoje, né?
tem uma certa legião aí, não é legião, religião, que faz parte da legião de Satanás, onde induzem ao povo a adorar estátua também, fazer estátua para si, para adorar, né? O povo, eu vejo eles, os servos dele, dizer que não é adoração, não é adoração, mas é sim adoração, é veneração a essas estátuas, né, de santos criados pela mão do homem, né, de santos criados pela mão do homem nessa religião, né, essa religião que faz parte da legião de Satanás, porque Deus não quer que ninguém se ajoelhe aos pés de estátua, não quer que ninguém adore a estátua, ele diz que não adora, mas é adoração, que todo aquele que se ajoelha aos pés de uma estátua, né, e faz um templo com o nome de um santo que não é santo, foi o homem que criou, então, isso é tudo contrário aos mandamentos de Deus, tanto nesse tempo e principalmente nos dias de hoje, né? Eu não quero ofender a vocês que fazem parte dessa legião ou religião que é de Satanás, não resta dúvida, né? Não quero ofender vocês. Cada um tem seu livre arbítrio para fazer da sua vida o que bem entender. Agora, o que eu estou dizendo a vocês é que se vocês não abandonar essa prática, não abandonar essa religião que vem da legião do mal, da legião de Satanás, então vocês, se não se arrepender e não deixar essas práticas, não estou julgando, porque não é eu que vou julgar, mas sim Deus no último dia, né? Mas se vocês, né, que estão nessa religião, que faz parte da legião de Satanás, se vocês se arrependerem dessas coisas, deixar de adorar essas imagens, se ajoelhar aos pés delas, né? Deixar de adorar esses santos, que foi o homem que criou, né? Então, se vocês se arrepender de coração, voltar para a legião de Deus, né? Então, vocês podem ser acolhidos na legião de Deus e podem ser perdoados porque vocês estão deixando de adorar essas coisas, estão deixando de fazer o que essa legião faz com a mente de vocês para perverter a legião verdadeira e os mandamentos verdadeiros e a doutrina verdadeira de Cristo, que é para adorar a Cristo e a Deus somente, para pedir a Cristo para que ele interceda por nós, né? Porque tem nessa certa legião aí, religião, os seus fiéis, né, os seus adeptos, oram nos pés dessas estátuas, pedindo a ela que interceda junto a Deus para que faça alguma coisa, para que faça algum milagre, alguma cura. Então, essas estátuas não têm poder nenhum, né? Não tem poder nenhum. Pode ser de quem for. Pode ser de quem for. Elas não têm poder nenhum. Não adianta você orar, fulana de tal, fale com Deus para que Deus sare minha enfermidade, me cure. É perdido isso. Isso é vão, essas orações é vão porque Deus não atende. Agora, se você pedir a Cristo, né, sim, Cristo pode interceder por você, porque só ele desceu do céu até a terra e só ele subiu da terra para o céu. Não é que porque todo o povo de Deus estão guardando a última ressurreição, né? E todo esse povo que está guardado em Deus, ele não tem julgamento, né? Os que vai ter julgamento são aqueles que transgridem pelo seu perdão. Deus vai perdoar e pode dar a essa pessoa a salvação, a vida eterna, se vocês deixar de adorar estátua, se vocês já deixar de adorar aquilo que Satanás gosta. Porque o que é que Satanás gosta? Deus não gosta que você se prostitua.
Deus não gosta que você esteja de bar em bar enchendo a cara. Deus não gosta, né? Deus não gosta que mulher ande nua, com os peitos quase mostrando para induzir ao pecado. Não tenho nada contra vocês andem do jeito que você quiser. Não é eu. Deus não quer que você ande dessa forma para induzir o pecado ao homem. Deus não quer que você ande com o short mostrando quase tudo, induzindo o pecado ao homem. É por isso que Deus não aceita. Não é que você não deva, não queira, né, não pode usar. Você usa, que o direito é seu. Ninguém vai dizer, não, não faça isso. Mas se você está fazendo essas coisas, e se você não quer aceitar aquilo que Deus manda, o bom traje, uma boa veste, que não ande mostrando o seu corpo, que não ande com roupa delineando o seu corpo, né? Fisicamente, né? Assim, delineando o seu corpo, para causar pecado. Né? Se você não faz isso, então Deus vai aceitar você. Se você perdoar aquele que faz mal a você, o seu inimigo, se você anda fazendo boas obras, né, de coração, né, tendo amor verdadeiro um pelo outro, amando o seu inimigo, você pode ter salvação e vida eterna. Mas se você não aceita isso que Deus manda você fazer, então você vai para a perdição eterna. Não agora, porque agora não existe inferno. Agora não existe. Mas no fim, o inferno vai ser criado. Para quem? Para os transgressores. Né? Porque aqui nessa terra, tudo vai derreter. Esse céu que nós vimos, que nós vemos, esse céu vai desaparecer. Essa terra toda, os prédios lindos, os carros lindos, os navios lindos, os barcos lindos, né? As fazendas lindas, tudo isso aqui vai derreter, vai virar um lago de fogo. Né? Como também na terra tem enxofre, tudo vai se misturar. Um lago de fogo e de enxofre. Provavelmente essa terra vai ser o lago de fogo e de enxofre. E para os transgressores, não vai sair dele. Né? Não vai sair. Vai ficar queimando, como fala o Evangelho. Não é eu que estou dizendo essas coisas. É o próprio Deus que está ensinando essas coisas para que vocês abandonem o que é mal, né? Então, aqui, esse povo aqui também são assim, com uma pequena diferença. Aqui eles morrem carnalmente. Deus dá a destruição deles carnalmente. Seus bens, perde todos os seus bens, perde suas vidas com praga, ao fio da espada, etc, etc. Nos dias de hoje, vocês vão morrer espiritualmente. Por quê? Vocês vão ficar espiritualmente. Sua carne vai apodrecer, vai ser, mas o seu espírito, a sua alma, Deus não vai voltar para Deus. Só volta para Deus o que é de Deus, a alma e o espírito que está seguindo os mandamentos de Deus. Mas aqueles que seguem os mandamentos de Satanás, como é que Deus vai aceitar você? Não vai, né? Eu não estou julgando porque eu não tenho esse poder de julgar ninguém. Jamais, eu também sou pecador, né? Eu espero em Deus que ele me aceite, né? Também. Né? Se você é pecador, mas se você se regenerar, se você se lavar, né? Porque existe uma igreja criada por Cristo, criada por Deus. Cristo criou essa igreja através do seu sangue. Basta você ler a Bíblia que você vai achar essa igreja. Não é uma igreja feita de tijolo nem de nada, não. Não é assim. A igreja é Cristo, né? Porque ele adquiriu ela com seu próprio sangue quando morrera lá na cruz por nós, né? Ele morreu pelos pecados da época, né? Para mostrar que Deus tem poder. Ele fez muitos milagres, né? Durante a sua caminhada na terra para mostrar como Deus também mostra a esse povo aqui a sua força.
Então, quando Cristo veio para a Terra, veio para mostrar a força de Deus, o poder de Deus, porque o povo não acreditava mais no poder de Deus. O povo estava corrompido, né? Eis a questão, né? Por isso é o motivo de Deus enviar o seu Filho aqui para a Terra para mostrar ao povo, né, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus tem poder, que Deus pode fazer. Porque aqui também Deus mostra esse povo israelita, tanto o povo israelita quanto ao povo que consome o povo israelita. Esse povo israelita é um povo de tantas lições, né? De tantas lições das maravilhas, dos milagres, dos livramentos, dos poderes que Deus tem dado a esse povo israelita, né? A esses reis aqui, e aos outros anteriores, e ao povo que nem sequer era rei ainda. Né? Aqui o povo já tem mandamento. Desde quando eles saíram do Egito, até ele estar lá no Egito, eles não tinham nenhum mandamento de Deus. Não tinha mandamento de Deus. Eles criam em Deus, né? Eles tinham fé em Deus. Eles sabiam que Deus tinha poder, né? Mas depois que Deus resgatou ele lá do Egito, Deus se mostrou de tal maneira para esse povo israelita, para mostrar o seu poder, né? Como ele mostrou a Abraão quando ia queimar seu filho, né? Que Deus era poderoso, então ele creu, o povo veio crendo em Deus. Só que sem mandamento, não existia mandamento ao povo de Deus anteriormente. Deus fazia com que o povo acreditasse nele, né? Deus fazia com que o povo acreditasse nele. Deus fazia com que eles vissem que Deus tinha poder. Mas isso foi, Deus veio mais a se expor ao seu poder depois que resgatou esse povo Israel, né, que veio lá do Egito. Então, Deus lá, já no Egito, começou a se mostrar os seus poderes, né, para que o povo abandonasse os ídolos que havia lá no Egito na época, né, e que o povo viesse a acreditar totalmente em Deus, né, que viesse a acreditar que Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor de todas as coisas, né? Mas esse povo creu, né? Vieram, mas muito a crer, continuaram crendo, continuaram obedecendo, mas o de mente mais fraca, a legião do mal suborna, né, esse povo, como nos dias de hoje também. A legião do mal continua subornando essa geração, né? Aí se torna em uma geração perversa, porque nesse tempo anda as duas legiões lado a lado. Nesse tempo aqui, desde a criação, começou a andar as duas legiões aqui na Terra. Portanto, que a primeira geração que Deus criou se corromperam todos. Por quê? Devido à legião de Satanás, à legião do mal. E aqueles que estavam seguindo na legião de Deus, mesmo ainda sem mandamento, só com os conselhos que Deus deu lá, né? Deus deu algumas autorizações lá quando estava no Éden, né? Mas o que aconteceu? Satanás, que veio de lá do paraíso, expulso lá do paraíso, pelas suas transgressões, pelo pecado que criou lá, Deus o expulsou. Então, ele veio para implantar o pecado na criação que Deus os fez, né? Deus criou a geração e assim criou o casal, né? Seu poder ali. Satanás veio e induziu o segundo pecado, né? E o primeiro pecado da terra.
né? Já tenho falado isso lá no primeiro vídeo, né? Está explicado a respeito dessas coisas. Mas Satanás, como não tinha lei, não tinha mandamento, né, na época da primeira geração, né? Então a legião de Satanás conseguiu perverter praticamente todo, olha que era milhões, trilhões de pessoas, né? Era trilhões, era um mundo inteiro, né? Como no tempo de hoje é o mundo inteiro, tá? A legião do mal e a legião do bem lado a lado, né? Tentando tragar o povo de Deus, né? Muitos ainda pensam, né? A legião de Satanás é muito astuta, né? Porque está escrito que Satanás é muito astuto, né? Porque quando Cristo veio, ele também tentou, como Cristo estava na carne, né? Como quando Cristo veio, que ele estava na carne, Satanás também tentou ele, ofereceu tudo de bom que tem aqui na terra, que é isso que Satanás faz. Ele oferece tudo de bom, toda tranquilidade, riqueza, fama, né? Tudo isso vem de Satanás. Riqueza, fama, bem-estar, milagres, cura. Para quê? Para que você não saia da sua escravidão, né? Então, não vamos ser escravos de Satanás, mas vamos ser escravos de Deus, né? Essa é a realidade de hoje, né? Aqui também tem essa mesma realidade, com essa diferença aqui material nos dias de hoje, espiritual, né? É isso aqui. Basta, se você quer ser um cristão, leia a Bíblia, não vá atrás desse povo que faz teologia diabólica para perverter aquilo que Deus ensina. É diferente. Esse povo que faz teologia, eles são diabólicos. E não é para estudar. Ah, não, não, não. É para cumprir aquilo que Deus manda, né? Então, esses teólogos que fazem essas coisas, eles são da legião de Satanás. Eles ensinam o que é errado, contrário a Deus. Para quê? Para o seu bem-estar, né? Para o bem-estar daqueles que ele já ensina, reensina. Eles aprendem uma coisa para induzir a pessoa à legião de Satanás, né? Constrói falsas igrejas, onde a igreja verdadeira é a igreja de Deus. Por que a igreja de Deus? Porque vem de Deus, né? Não vem do homem, né? A igreja verdadeira vem de Deus, não vem do homem, né? Então, o povo coloca essas coisas para tirarem bem próprio e escravizar os seus membros, os seus seguidores, né? No dia de hoje, a predominância maior é de uma certa legião de Satanás que criou uma igreja para que o povo adore ídolos, como a legião desse tempo aqui, que adorem a estátua, que orem a estátua. Não estou ofendendo vocês, eu sempre enfatizo isso a vocês, que vocês não fiquem com raiva de mim, porque eu falo essas coisas, né? Mas eu não falo por mim, não é? Porque está escrito, né? Deus não quer mulher com mulher. Deus não quer homem com homem. Deus não quer homem com animais. Deus não quer mulher com animais. Mas tudo isso tem no dia de hoje. Por quê? Esse povo não tem temor a Deus, né? Eles fazem parte da legião de Satanás e Satanás bota na mente dele, para ele está certo fazer isso, né? Para ele está certo adorar a imagem, né? Para ele está certo orar aos pés dessas imagens, fazer pedidos aos pés dessa imagem, usando o nome de Deus. Para quê? Para que vocês sejam escravos da legião de Satanás, né? É para isso que ele trabalha, para confundir o povo da legião de Deus dentro da legião de Satanás, né? A verdadeira igreja
é Cristo. Cristo está escrito, eu não estou, está lá em Atos 20, 28, está escrito assim, ó, cuidai, pois, vós de todo o rebanho, qual Deus vos constituiu bispo para apacentar do quê? A igreja fulana de tal, a igreja ciclana de tal, não. Para apacentar a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Deus também botou um apóstolo dentro da igreja de Deus. Como é que nós estamos dentro da igreja de Deus? Obedecendo a doutrina de Cristo. Né? Se estamos, aí, o primeiro mandamento, amar a Deus. Né? Sem nenhuma dúvida, com amor sincero. Esse é o primeiro mandamento. Né? Amar a Deus. Se você ama a Deus fielmente, você pode amar seu inimigo, você pode fazer o bem àquela pessoa que está fazendo mal a você, você pode ajudar outra pessoa, dando de comer, dando de beber, etc, etc, e não fazendo as coisas que a legião do mal induz ao povo a fazer para que você seja escravo dele. Né? Essa é a realidade. Então, vamos dar continuidade aqui, o livro de 2 Crônica, né? Que está relatando as crônicas, escreveram crônica a respeito desses reis, né, que se sentou no trono de Israel, como Deus dizia, que não ia faltar varão sobre o trono de Israel, nem sucessor sobre o trono de Israel. Então, quando morre um rei, o seu filho assume, e assim vai assumir. Quando aquele filho que assumiu não teve nenhum filho, então ele declara rei, ou por Deus, ou pelo povo, né? É declarado esse rei, então vai entrar um próximo rei agora, né? Um rei mau que se chama Acais, é ímpio, e o Ciro o aflige, né? Vamos continuar lendo. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos do rei de Israel e, além disso, fez imagens de fundidas e abalaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Os gentios são o povo que não são israelitas, né? São povo de outras nações que se juntaram ao povo de Israel. Então, eles são chamados gentios, né? Estrangeiros. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram ele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Ramalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos os homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Então, veja só, Deus deixa esse povo morrer, por quê? Porque eles não estão seguindo mais a Deus e os seus mandamentos. Então, morreu quanto? 20.000. Todos os homens valentes, eram homens valentes, porquanto ao Senhor Deus deixaram, né, de seguir os mandamentos de Deus, né? E os Deus de seu pai, Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. E Zicre, homem valente de Efraim, matou Amazias, filho do rei, e Azicão, né? O mordomo, e a Alcana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram preso
de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grandes despojos que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós o mataste com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora, vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativo e cativas. Porventura, não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Eles vão se tornar escravos, porque eles foram contra o vosso Deus, né? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxeste cativo de vossos irmãos, porque foi o povo de Judá que fizeram isso, né? Porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. O próprio povo faziam isso quando se pervertia, né? Eles atacavam os seus irmãos, como está dizendo aqui. Agora, pois, ouve, né, o profeta falando. Ouve, tornai a enviar os prisioneiros que trouxeste cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós, o povo de Judá, né? Então levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jezequias, filho de Salum, e Amasa, filho de Hauladai, Radilai, contra os que voltaram à batalha. E lhe disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais os nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e os despojos diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos e vestiram dos despojos a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-no, e calçaram-no, e deram-lhe de comer e de beber. E os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e conduziram-no a Jericó, a cidade das palmeiras. A seus irmãos depois voltaram para Samaria. Acais busca o socorro do rei da Assíria e não o acha. Naquele tempo, o rei Jacai mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram preso em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes e a Jalã e a Gederote e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Tímina, e os lugares da sua jurisdição, e a Gizon, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e
não o fortaleceu, porque Acais tomou despojo da casa do Senhor e da casa do rei dos egípcios e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. Quer dizer, Acais, com o despojo, né, que ele fez da casa do Senhor, que tinha lá, quando ganhava, eles guardavam lá, né, os despojos de guerra. Então, ele tomou e deu ao rei da Síria. Mesmo assim, ele não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acais, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse: visto que os deuses do rei da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajude a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. E ajuntou a Cai os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Né? Que rei bonzinho, né? Quer dizer, a casa do Senhor, né? Salomão fez com todo amor, com todo carinho, e o povo adorava, então ele fez em pedaços esse Acais, né? Os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, com que roubou de lá da casa do Senhor os ouros, as pratas. Né? E também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim o provocou a ira de Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, que estão escritos no livro do rei de Judá e de Israel. E diminuiu Acais com seus pais, e dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros do rei de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pelo menos Ezequias foi um bom rei, né? Porque assim, entre um rei mau e trabalha mal, destrói tudo, como esse outro, né? Agora Ezequias vai entrar e vai reinar de acordo com os mandamentos de Deus, né? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as preparou e trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve, ó levita, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus, vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação, e ao escárnio, como vós o estáis vendo como os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos
nossas filhas e nossas mulheres, por isso, estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servir e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Né? Então, o rei, né, está alertando o povo novamente, esse novo rei, né, para que o povo venha, né, se congregar de novo, né? E o levita os purifica o templo novamente, porque o templo é sacaneado, é saqueado, é roubado, é tirado, o rei bagunça, vai coisas erradas lá. Quando entra, que nem entrou agora Ezequias, né? Então ele vai botar ordem no templo, né? E vai fazer uma nova purificação, um povo que está voltado para Deus agora, junto a esse rei, né? A esse rei Ezequias, né? Para que ele volte a funcionar novamente. Os levitas purificam o templo. Então, se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jaleel, e dos Gersonita, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Entre os filhos de Elisafã, Sim, e Jeuel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Metanias. E dentre os filhos de Hermã, Jeuel e Simei, e dentre os filhos de Gedutum, Semaia e Uziel. E ajuntaram a seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme ao mandado do rei pela palavra do Senhor, para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tornaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. E começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que ao rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos a santificarmos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Então, né, tiraram toda o que era mal, que o rei fazia isso, pegava o templo de Deus e formava e fazia templo de Satanás lá, botava a estátua dele, né, tudinho. Então, os levitas foram lá e purificaram, santificaram tudinho, né? E agora Ezequias vai estabelecer um culto a Deus, né? Ezequias restabelece o culto de Deus. Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor
E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário, e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e espargiram sobre o altar. Né? Quer dizer, então, eles fizeram outro sacrifício, porque para pagar os pecados dele, né? Porque os pecados eram pagos com o sangue dos animais. O sacrifício era esse. O sacrifício de hoje para Deus é ter amor a Deus, principalmente a seu inimigo e todo o seu próximo, né? Esse é o maior sacrifício para Deus nos dias de hoje, é ter amor com sinceridade para Deus, para seu inimigo e para todos os seus próximos, não só os parentes, mas para toda a humanidade, né? É assim, é assim. É assim que deve ser nos dias de hoje. Então, trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, porque quando o povo, quem pagava o pato, né, pelo pecado do povo, eram os bodes, né? Então, trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, né? Hoje, para você pagar o seu pecado perante Deus, você tem que se arrepender de sua más prática, né? De todos os seus, se arrepender de coração, com muito amor a Deus, para que Deus perdoe você, né? Não é como aqui. Aqui é os coitados do bode que vai livrar o pecado desse povo, né? Porque é um mandamento que Deus deu, né? O mandamento da doutrina de Cristo é outro, né? O povo quer introduzir essa lei aqui, falha, né? Uma lei falha, como Deus mesmo diz, que foi uma lei falha, né? Quer dizer, não para esse povo israelita, porque aqui a falha é para eles mesmos, mas para nós é uma lei falha, né? Porque se tem certa religião falsa aí que o homem criou, certa igreja falsa, que quer cumprir certas coisas, mas não está lá matando bode no pé do altar para salvar o pecado de seu povo, que congrega, não é? Então, eles estão fazendo tudo errado. Eles estão guardando sábado, né? Mas não estão comendo sangue, mas não estão levando os bodes lá para quando eles pecarem, sacrificar os bodes, sacrificar os bois, né? Sacrificar as ovelhas, derramar o sangue lá no altar da sua igreja, né? Eles não estão fazendo isso. Então, eles não estão seguindo essa lei aqui que é dada para o povo israelita. Eles querem introduzir algumas coisas da lei dos israelitas para os cristãos de hoje, mas não segue todo o mandamento. Então, eles fazem parte da legião de Satanás, né? Me desculpe por me falar dessa maneira, mas se vocês estão obedecendo uma coisa que é contrária a Deus, inventando mentira, então vocês estão fazendo parte da legião de Satanás e não da legião de Deus. Porque se você quer cumprir, esse povo aqui, israelita, são apartados de Cristo. Para começar, se você quer seguir a lei de Moisés, você é apartado de Cristo, né? E Cristo é a salvação. Se vocês são apartados de Cristo, como é que vocês vão ter salvação? Não vai, né? Logicamente, né? Esse mandamento aqui é para o povo israelita. Vocês não estão fazendo sacrifício de bode em seus altares. Vocês querem cumprir uma coisa, mas não cumprem outra. Como é que vocês querem ser santificados, querem ser purificados dessa forma? Vocês não são, porque esse povo israelita são apartados de Cristo. Por quê? Eles não aceitaram Cristo quando veio, né? Então, da mesma forma, são vocês.
vocês são apartados de Cristo. Se vocês seguem seguindo essas coisas, vocês não têm salvação também. Vocês vão para o lago de fogo, porque vocês estão seguindo legião de Satanás. Religião, legião de Satanás. Tá? Igreja falsa. A igreja verdadeira é a igreja de Deus. É a igreja de Deus. Então, se vocês não querem fazer, mas vocês querem cobrar dízimo, né? Ah, foi Deus que mandou. Por que vocês querem cobrar dízimo? Para tirar o dinheiro do povo, dos coitados. Né? Deus não quer isso. Deus não quer que cobre. Na doutrina de Cristo não tem dízimo. Né? Mas vocês querem. Vocês querem fazer campanhas para tirar dinheiro do povo. Nós fazemos campanha para ajudar o próximo. As campanhas feitas na Igreja de Deus é para ajudar o próximo, para ajudar os necessitados, para ajudar um irmão que está necessitado. As campanhas da Igreja de Deus é assim, para ajudar o próximo necessitado, para ajudar um irmão necessitado, não para enriquecer os seus líderes. Né? Não é assim. Os congressos, não tem congresso na doutrina de Cristo. Eles fazem congresso e botam arrecadadores como formiga na multidão para tirar o dinheiro do povo, para seus líderes, para os seus pregadores. Isso é contrário ao evangelho da salvação. Não estou julgando vocês, mas estou dizendo a vocês que vocês se apartem dessa religião. Saia da legião de Satanás, porque isso faz parte da legião de Satanás. Né? Se eles recolhessem nesses congressos que eles fazem, 2, 3 dias de congresso. Agora há pouco teve um congresso aqui onde eu moro, uma certa igreja falsa, fez um congresso de 3 dias para arrecadar dinheiro do povo. Eles induzem aos jovens. Se todo o dinheiro que eles arrecadassem, comprasse de cesta básica e chegasse para dar aos necessitados, valia a pena fazer um congresso. Mas não. O dinheiro vai toda para a conta do seu líder, né? E os seus pastores vêm por não sei quanto, vêm pregar num congresso desse, não sei por quanto, né? Aí eu vou, 30 mil, 40 mil, dependendo do que a cidade vai arrecadar. Os cantores que vêm louvar, como eles dizem, né? Os cantores que vêm louvar, louva, mas quando terminar de cantar, né? Então, não estão cantando para Deus, não estão ensinando o que é correto. Por quê? Fazem parte da legião, da religião, da legião de Satanás. Né? E o povo, né, que não lê a Bíblia, que não presta atenção, vai atrás desse povo que estuda teologia diabólica para escravizar vocês, para que vocês sejam escravos de Satanás perante a religião e a igreja falsa dele. Me desculpe de eu falar dessa maneira, mas se você estudar a Bíblia, no final vocês podem até dizer, Senhor fulano que estava falando aquelas coisas, está certo, né? Tá certo. Mas vocês não têm coragem de repreender seus próprios pastores falsos, né? Porque se você ler a Bíblia, se você entender a Bíblia, nenhum dos seus membros que estão nessa igreja falsa aí tem coragem de chegar para o seu pregador e dizer a ele, pregador, meu pastor, o povo tem essa mania de dizer, meu pastor, pastor falso, porque o pastor é Cristo. Mas eles têm a mania de dizer, meu pastor, o senhor está errado. Isso não está no evangelho da nossa salvação. Vocês não têm essa coragem. Não tem. Vocês não têm essa coragem de dizer, pastor, o senhor não pode ser chamado de pastor, porque esse título pertence a Cristo. Né? Nós todos somos irmãos. Você não tem essa coragem. Não tem, porque já são escravos de Satanás. Se você tiver, faça. Se você tiver essa coragem de chegar para o seu falso pastor, o senhor não pode ter esse título. O senhor não pode, porque está escrito. E Deus deu uns
como apóstolo, outros, etc. Deu, como? Não deu como título. Não deu assim, você vai ser pastor, não. Deu como? Deu como o quê? O cargo. Né? Mas a título, não. Você tem o Deus deu como você pastorear. Como você ser apóstolo naquela época. Hoje, o pregador, nós todos somos irmãos para mostrar as doutrinas de Cristo, para que o povo se santifique e venha ter a vida eterna. Tá? Vamos lá, dar continuidade. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado. Trouxeram bode para sacrificar pelo pecado do povo, né? Daqueles pecadores da época aqui, israelitas. Os bodes, coitadinhos dos bodes, né? Mas como é Deus que ordena, né? Nesse tempo aqui foi Deus que ordenou fazer isso. Né? Nos dias de hoje, Deus ordena que nós se arrependa. Deus quer que nós se arrependa fiamente, com amor principalmente. Principalmente amor, se arrepender com amor. Porque se arrepender sem amor, é nada, é vão. Né? Mas aqui os bodezinhos era degolado e o seu sangue derramado do altar, porque era Deus que mandava para o povo israelita. Mas se essas igrejas que fazem querem ser fiel ao mandamento que Deus dá aqui, por que eles não estão levando os bodes, os bois, para derramar o sangue lá nos seus altares? Não estão fazendo isso. Né? E querem estar certo. Né? Querem estar certo. Não, a gente está fazendo aquilo que Deus manda. Nós estamos guardando o sábado, porque Deus mandou guardar o sábado é santo. Todo dia é santo perante Deus. Então, querem guardar o sábado, não querem comer camarão, não querem comer caranguejo, porque Deus proibiu aqui na lei de Moisés. Isso é mandamento aqui para o povo israelita. Aí eles querem seguir. Vamos dar dízimo porque foi Deus que mandou, mas mandou para o povo israelita. Mas lá nos seus altares eles querem o dízimo, mas não estão levando os bodes, não estão levando os bois para sacrificar lá no seu altar, não estão levando as ofertas de alimento para todo mundo comer, não estão levando. Então, eles estão pegando os dízimos, tirando daqui dos israelitas, introduzindo nos cristãos para levar o dinheiro para seus líderes comprar fazenda, comprar casa luxuosa, comprar carro luxuoso, mas quando tem um coitado de um irmão dentro da igreja precisando de 1 quilo de feijão, eles fazem assim, irmão, tem um irmão aqui que está necessitado, vamos fazer uma vaquinha para ele, mas ele não tira um centavo dos dízimos que arrecada dos próprios coitados que está passando fome. E os próprios coitados que não têm entendimento, né, estão sendo enganados, né, não lê a Bíblia, nem manda para que outra pessoa lê a Bíblia para ele, entender o que é que Deus está ordenando, então ele vai comer aquilo que o falso pastor está pregando. Essa é que é a realidade. Né? Não estou ofendendo ninguém, não. Não estou. Estou apenas lendo a Bíblia aqui para dizer a vocês que são escravos dessas falsas igrejas, desses falsos pastores, né? Que escravizam vocês, mas quando vocês têm alguma necessidade, eles não têm coragem de tirar de seus dízimos para ajudar vocês, porque vocês estão escravizados, não lê a Bíblia, né? Então, eles só introduzem, eles fazem teologia para induzir vocês a ser escravo deles e continuar na legião de Satanás, na igreja de Satanás, porque são igrejas, tudo que é falsificado não vem de Deus. Né? Não sou santo, eu não sou santo. Tenho pecado? Tem. Deus pode me perdoar porque eu não faço, eu não estou pecando sobre um pecado de morte espiritual. Né? Mas aquele que perverte o evangelho de Deus, né, furta as palavras de Deus, vou ler isso para vocês ainda. Furta uma palavra de Deus em benefício próprio, esse próprio
Eu acho que eles devem saber que estão sendo condenados, né? Eles deviam se arrepender antes que fosse tarde, porque, como está escrito, quando o pecado se torna maduro, traz a morte, né? Então, eles podem, se eles estiver sabendo disso e não quiser se arrepender desses maus atos que está praticando, enganando o povo, ele vai morrer mesmo espiritualmente e vai queimar no lago de fogo no último dia, porque senão não estava escrito. Ele diz, mas Senhor, não pregamos em teu nome? Em teu nome não fizemos milagre, em teu nome não fizemos isso, e Deus vai dizer para ele, para esses falsos pastores que enganam vocês, vai dizer para ele assim, apartai-vos de mim, maldito. Eu não te conheço, tu que praticas a iniquidade. É isso que eles vão receber, esses falsos pastores, né? O julgamento dele é esse, no final, né? Como está escrito, as ovelhas de um lado e os bodes do outro, né? Para receber seu julgamento. Quem vai receber esse julgamento? Esses pastores que estão pregando a iniquidade, enganando o povo para seus bens próprios, né? Tem igreja, porque Satanás faz milagre, né? Satanás faz milagre. Satanás também cura, porque senão não estava escrito, né? Para que ele faz isso? Para enganar você que tá indo dentro de uma religião, numa igreja falsa, na legião de Satanás. Ele faz você ficar bom de alguma coisa, lhe dá prosperidade para que você seja escravo dele. E o seu pastor, né, o seu falso pastor, né, seu falso Cristo, né, que bota a mão na sua cabeça, oh, em nome de Jesus, sai espírito do mal. Ele é quem está introduzindo mais ainda espírito mal em você, não tirando, que é para você ficar escravizado, mais ainda. Ele impõe a mão, porque isso aconteceu no tempo dos apóstolos. Depois que Cristo ascendeu para o céu, não houve mais milagre. Os apóstolos cessaram de fazer milagre, mas hoje tem apóstolo aí. Oh, em nome de Jesus, sai espírito do mal, sai doença. Tem um aí, eu vi um que orou não sei quantas vezes, mas quando orava, mas a mulher é, ele é teimoso, ele ainda fica mais zoando na frente do povo lá. Ele é teimoso, não quer sair, não. A mulher parece que era surda, né? A mulher, ele dizia, sai, espírito imundo, surdo e mudo. E a mulher, sai. Ele não viu, não. Ele era mudo, como era que ia ouvir? Como era que ia sair? Se o espírito era mudo e surdo. Não ia sair nunca da mulher. E esse povo se engana com essas coisas, né? Igreja de Satanás, da legião de Satanás. E o povo cai nessa besteira. Por que cai nessa besteira? Porque não lê a Bíblia. Não manda alguém ler a Bíblia. Porque se o povo começar a ler por aqui, basta por aqui, ele já vai ter algum entendimento sobre a doutrina de Cristo para os dias de hoje, né? Vai ter. Com certeza vai ter. Porque esse povo aqui está caminhando para Cristo. Esse povo israelita, Deus está levando ele para Cristo. Quando o Cristo chega, o que é que vai acontecer? Eles não querem. Não vou aceitar. Não vou aceitar Cristo, porque já estão acostumados com os ídolos, né? Já estão acostumados com os ídolos. Adorar ídolos, estátuas, esses santos que tem por aí, né? E etc, e etc. Então, vamos continuar, que eu já tomei muito tempo de vocês, né? Mas espero que esteja agradando, não fique ofendido comigo, né? Vamos prestar atenção na leitura, né? Que é para que você não fale mal de mim. Seu fulano está dizendo coisa que não está no Evangelho. Eu estou lendo a Bíblia para você. Eu estou falando o que está escrito. Eu não estou falando da minha boca, eu estou falando o que está escrito. O que está escrito aqui e algumas coisas que eu vou ler para vocês no futuro. Eu apenas estou adiantando para que vocês já tenham uma comparação, porque vocês estão no dia de hoje. Vocês não estão tanto israelita, mas o povo israelita é uma coisa, o povo cristão é outra coisa. Então, eu estou fazendo a comparação entre a lei de Moisés com a lei de Cristo, né? A doutrina de Cristo, é para vocês terem uma ideia, né? E ir raciocinando,
né? E mentalizar do erro que você está cometendo. Só por isso, né? Então, trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação e lhe impuseram as suas mãos, né? E os sacerdotes os mataram e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo o Israel, né, que é pecador, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto de sacrifício pelo pecado por todo o Israel, por Israel que veio lá do Egito, né? São as gerações que vieram lá do Egito, não é o povo de hoje. Toda essa leitura ela é direcionada para o povo israelita, né? Os filhos de Jacó, né? Que Deus trocou de Jacó para Israel, né? Essas gerações, né? Então, Deus está dando esses mandamentos aqui. Por exemplo, porque senão não estava escrito. Eles conduziram, esse povo conduzido a Cristo. Né? Essas coisas é para conduzir a Cristo. Essa lei foi conduzida, quando chegou lá, Cristo revogou essa lei aqui. Todos esses mandamentos que tem aqui foi revogado. Por quê? Porque tem falta. Né? E a lei de Cristo é uma lei ampla, não tem falta. Né? A doutrina de Cristo não tem falta, porque aqui eles nem citam salvação eterna, ele cita salvação das guerras, do povo que vai atacar ele, dos pecados. Esses pecados aqui é por causa que Deus disse, não faça desse jeito. Então, esses pecados aqui é por conta disso, né? Dessa lei. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltério e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque mandado veio, né? Está mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estava, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecesse o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoava o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias, dizendo: agora vós consagraste a vós mesmo ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifício e oferta de louvor à casa do Senhor, e a congregação trouxe sacrifício e oferta de louvor. E todos os dispostos de coração trouxeram holocausto. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 62 bois e 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. E houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito pouco e não podiam esfolar,
a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de oração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocausto em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim, se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda a Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas, né? Porque antes Davi já tinha feito isso, mas como a casa de Deus foi pervertida, roubaram seus tesouros, seu ouro, então ele restabeleceu a casa novamente. E Deus tinha até abandonado essa casa por conta de Salomão, né? E o povo começaram a saquear tudo que tinha nela. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo os seus ministérios. Aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das luas novas, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que disse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que haviam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimo dos bois e das ovelhas e dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu, dizendo: desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então ordenou a Ezequias que se preparassem câmara na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos
e as coisas consagradas, e tinham cargo disto Conanias, o levita principal, e Simei, seu irmão, o segundo, e Jeiel, Azarias, Anaate, Asael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias, e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias, e da Azarias, e de Azarias, líder da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o levita, portanto, do lado do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que as faziam a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor, as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Simaias, Amarias e Sacanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pelas genealogias dos homens de idade de 3 anos para cima, e todos os que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e dos levitas da idade de 20 anos para cima, foi feito segundo as suas guardas nas suas turmas, como também conforme a genealogia, com todas as suas crianças, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade este santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrebaldos das suas cidades, em cada cidade havia homens que foram designados pelos seus nomes para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados entre os levitas. Então, esses dízimos, né, que era juntado na casa do Senhor, era dividido sobre esse povo, né? Sobre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos, arrebados, nas suas cidades, que havia homens que foram designados pelo seu nome para distribuírem as porções, né? E a todos entre os sacerdotes e os que estavam contados entre os levitas, né? Todo esse dízimo era para esse povo, as ofertas também, juntava lá, e quando era no seu tempo, eles distribuíam. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus. E ele fez de todo o seu coração e prosperou. Dá uma paradinha por aqui, espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Deixe o seu joinha, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para receber as notificações, e voltarei com o vídeo de número 99, em 2 Crônica, capítulo 32, que está dizendo: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército, né? Porque já está um povo santificado, né? Esse povo com Ezequias aí ficou um povo já santificado, restauraram a casa de Deus, fizeram culto a Deus, né? E Ezequias fez tudo certinho, né?
o povo israelita voltaram para Deus novamente e estão servindo fielmente de acordo com a lei que Deus tem dado a eles, né? Então, esse rei botou tudo em ordem, né? Está tudo em ordem, né? Mas agora vem Senaqueribe invadir Judá. Então, Deus vai destruir o seu exército, né? Porque esse povo já está novamente protegido por Deus, né? Quando eles não estão desviados nesse tempo aqui, por isso que eles vão sofrer, esse exército vai ser destruído. Então, obrigado a todos por muita paz, muita saúde, né? Que vocês prosperem dentro da legião de Deus, com muito amor, principalmente. Esse é o primeiro mandamento, né? Ame a Deus, principalmente, e o seu inimigo e o seu próximo, fazendo bem a todos e deixando as armadilhas da legião de Satanás nas falsas igrejas, com seus falsos pastores, né? Não quero ofender a ninguém e tenho dito.